Com a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Evangelho segundo João, capítulo 3, o versículo 16, texto conhecidíssimo dos cristãos e da comunidade em geral. Fala da missão do Messias, do Filho de Deus, a missão de Jesus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, o texto era um diálogo, ou é parte de um diálogo de Jesus com uma das autoridades judaicas da época, chamado Nicodemos. Era um fariseu, cujo nome era Nicodemos, um dos principais dos judeus, uma autoridade, doutor da lei. Jesus conversava, pregava, se apresentava e apresentava a boa nova de salvação àquele judeu. Aquele doutor da lei, aquele homem que acreditava saber de tudo e conhecer tudo. Porém, ele não sabia que estava diante do Filho de Deus, que estava diante do Redentor e Salvador. E Jesus diz isso. Falando do amor de Deus, dizendo Jesus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, de maneira tão imensa, tão grandiosa, o amor de Deus, tão grandioso era e é, que ele deu a vida do próprio Filho, Jesus, o instrumento, o preço pago para a salvação do pecador não foi outro senão a morte, e a morte de cruz do Filho de Deus. Para a tua salvação, Deus entregou o que ele tinha de mais valioso, o seu Filho amado. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, único, para que aquele que nele crê, que crê em Jesus, como o Salvador, não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. O tremendo aqui no versículo posterior diz o texto, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, diz o versículo 18, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esses três versículos, 16, 17 e 18 do Evangelho segundo João, capítulo 3, merece a sua reflexão. Onde você estiver agora, se você puder nesse momento, me ouvindo através desse vídeo, no YouTube ou no Instagram, ou pelo rádio, medite neste texto, estude este texto, o Evangelho de João, capítulo 3. Leia todo o capítulo 3. Deus vai falar contigo, eu tenho certeza absoluta. Se você, meu amigo, minha amiga, ler o capítulo 3 do Evangelho segundo João, a partir do versículo 1, todo o capítulo 3, Deus falará contigo, e é um privilégio para o homem ouvir a voz de Deus, e Deus fala com o homem através da sua palavra, e a sua palavra é a Bíblia Sagrada. Diariamente tira um tempinho para você ler a Bíblia, para você falar com Deus e Deus falar contigo. Você fala com Deus orando, conversando, a oração é um diálogo. E Deus fala contigo, você lendo a sua palavra, a palavra de Deus. Nós perdemos tanto tempo com tanta coisa vã. E aí eu te digo uma receita, eu te apresento uma receita valiosa para você e para a sua família. Eu tenho certeza que você mais ama nesta terra a sua família, que é o bem da família, que é o bem da esposa, do esposo,
Queres o bem dos teus filhos? Apresenta à tua família a palavra de Deus. Começa a ler um dos evangelhos, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Começa a ler o evangelho segundo João. Deus vai falar contigo. Crês? Você acredita que Deus fala contigo através da palavra de Deus? Eu estava domingo à noite louvando alguns hinos da harpa cristã com a minha filha Valentina e lendo a palavra de Deus. E Deus falou ao meu coração de forma tão tremenda. E Deus fala com o homem, fala. E Deus fala no coração do homem. Quando o homem está estudando, lendo a sua palavra, conversando, orando, Deus fala assim com o homem. E a gente perde tanto tempo, com tantas coisas vãs. Se nós dedicarmos diariamente meia hora, 30 minutos em ler a palavra de Deus, em conversar com Deus, você pode fazer isso, você e sua esposa, você e seus filhos. Eu tenho certeza que Deus falará contigo e que privilégio é para você ouvir a voz de Deus. Creia, Deus fala contigo através da sua palavra.